Olá, gente querida, que segue aqui o canal Filosofia em Movimento. Com relação às questões especificamente sobre mulher, que vale a pena comentar, veio muita coisa interessante que não dá para comentar num único vídeo. Então eu vou acabar, já decidi, vou fazer uma playlist com as coisas que vocês propuseram que eu comentasse aqui no canal a respeito de feminismo, da questão da mulher e tal, né? E aí, se vocês quiserem colocar propostas aqui nos comentários, podem colocar também, que eu vou somando a essa playlist e ao longo do tempo eu vou comentando, né? A Stephanie Clave me mandou para mim um vídeo que eu não tinha visto, e eu vou então mostrando o vídeo e reagindo, tá? Comentando. Vou mostrar alguns trechos aqui e vou reagir para vocês. Então, enquanto as mulheres colocam os homens para lavar a louça e limpar a casa, ela só aumenta a energia feminina deles e faz com que o cara diminua a energia masculina. Ela acaba castrando. Então, eu não sei nem como começar, né? Ela está falando de um jeito como se existisse uma energia masculina pura, substancial, né, em si, e que essa energia rejeita, por sua própria natureza, trabalhos domésticos ou trabalhos do ambiente familiar, trabalhos do cuidado. Ela fala, né, lavar louça e limpar a casa. Então, ela está partindo de um princípio de que existe essa essência masculina em si e que ela é enfraquecida quando os homens fazem algumas atividades que não é da natureza deles fazerem. Isso não é correto, isso é errado do ponto de vista de tudo que se conhece sobre a construção de identidade, né? Por exemplo, você pode imaginar uma cultura em que não tenha havido essa separação tão grande entre a vida doméstica e a vida pública, em que essas atividades estavam meio misturadas, que os homens podem fazer comida, que os homens podem lavar a louça, que os homens podem participar dessas atividades de cuidado, sem que isso fira a ideia do que é masculino. Então, isso aqui é muito importante, porque ela está tratando de uma energia, está chamando de energia, né, masculina, uma coisa que é uma ideia sobre masculinidade, que afasta os homens das práticas de cuidado doméstico e que enclausura a mulher dentro de casa e diz que é da essência da mulher fazer essas coisas. Quando não é da essência, não tem essa essência, né? O que tem é uma ideia de mulher que foi construída ao longo de algum tempo, em alguma cultura muito específica, no caso a nossa, de um patriarcado moderno, né? Mas ela tá, acho eu, né, gente, eu não conheço essa pessoa, mas acho que ela está falando de um lugar religioso, então ela está falando de um lugar de crença. Ela não está falando de um lugar de conhecimento, mas de crença. Então ela tem uma inclinação, uma predisposição para acreditar nessa coisa que é uma energia masculina e não uma ideia do masculino, ou não uma performance, né, um modo de fazer-se com o corpo no mundo que é masculino, ou que é feminino e tal. Então, aí ela fala que se a mulher deixa o homem lavar a louça ou arrumar a casa, que ao fazer isso a mulher castra o homem. É isso que ela diz aqui. Homem, mas isso é ser machista. Não, que machista o quê? Deixa eu só te falar uma coisa. Seja sábio, deixa ele fazer o dia que ele quiser. Ele já não tem uma ajuda. Enquanto você continuar colocando seu marido para lavar a louça e limpar a casa, você nunca vai ter um homem de verdade do seu lado. E você precisa potencializar a energia masculina dele, não tirar. É uma coisa muito chata que tem acontecido nesse discurso neofascista, de que as feministas não são mulheres de verdade, que as feministas estão destruindo as mulheres de verdade, ou que elas estão destruindo os homens de verdade. Esse de verdade não existe, tá? Esse de verdade, essa essência não existe. Né? Tá, mas por que ela trabalha, né, com essa crença, que eles todos que estão nessa turma trabalham com essa crença
ou com essa fala, essa ideia de homem de verdade e mulher de verdade. Porque assim eles conseguem colocar todas as pessoas que não se esforçam para reproduzir essa ideia ou esse modelo na condição de degenerados com relação à verdade. Então, isso é um golpe intelectual, isso é um golpe retórico, isso é uma forma de controle e de destruição das pessoas que não se adaptam ou que não vivem conforme estas crenças que essas pessoas aqui têm. Então, isso pode parecer, a gente vê no primeiro momento e acha engraçado, mas é muito perigoso, porque isso leva à ideia de que as feministas, por exemplo, são degeneradas, porque elas não são a mulher de verdade. E que tais homens são degenerados, porque não vivem, não são homens de verdade. Ou que transexuais são degenerados, ou que homossexuais são degenerados. Então, se cria uma multidão de pessoas degeneradas que devem ser eliminadas, machucadas, excluídas, e etc. Então, não é fofo esse discurso. Esse discurso aqui é perigosíssimo e a gente sabe da violência que esse tipo de discurso já produziu ao longo do tempo. Existe alguma estatística? Eu acho que uma das coisas que a ciência moderna criou, interessantes, que funciona, que você sabe fazer, fácil, inclusive, é um levantamento estatístico, né? Quantos homens que lavam a louça perderam a energia masculina, ficaram impotentes, ou não têm capacidade para trabalhar, ou para exercer iniciativa, ou para prover a sua família? Ajudar a prover, né? Quantos? Uma afirmação que ela faz que, se for sair do território da crença, precisa de informações, e ela não dá nenhuma informação sobre isso. Não tirar. Enquanto você coloca louça para lavar e casa para limpar, você jamais terá um homem bem-sucedido do seu lado. Um homem bem-sucedido, né? O que é um homem bem-sucedido? Então, ela está dizendo assim, olha, se o cara não lavar a louça, não limpar a casa, ele vai ser um empreendedor e vai, assim, ganhar muito dinheiro, vai ter muitos empregados, ele vai ser bem-sucedido como um empresário, porque daí, então, ele vai ter firmeza, ele vai ter assertividade, ele vai ter iniciativa, ele vai ter um pau assim, invasivo, que vai e acontece. É isso que ela tá entendendo, que é ser bem-sucedido enquanto masculino, né? Um cara que ocupa espaço, que se expande, que ocupa o território dos outros, que domina um monte de gente. Essa é a ideia que ela tem de um homem bem-sucedido, ou ela também está falando de um homem bem-sucedido que é um empregado disciplinado? Porque se a gente for pensar nesse imaginário que ela está trazendo, não sou eu, o empreendedor, ele é cheio de iniciativa, ele faz, ele persuade pessoas, ele ousa, ele tem coragem, né? Ele se expande, né? Como uma seta fálica, né? E a música do fundo é um pouco isso. Tadadam, 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 isso. Ok, esse é um perfil de modo de funcionamento no trabalho, né, e de sobrevivência na lógica do capitalismo, que é o sistema que a gente vive. Mas existe um outro tipo de pessoa que é o empregado, né, submetido às ordens. E por mais que a empresa diga que tem que ter iniciativa, que tem que tomar decisões, e isso tudo é verdade, também existe a necessidade de um tanto de submissão. Porque esse empregado, se ele não tiver a capacidade de engolir algum sapo, de exercer algum tipo de submissão, de calar-se e aceitar algum tipo de submissão, ele será demitido, ele vai ser desligado, né? Então, ele tem que também lavar um pouco de louça para conseguir ser um pouco submisso, né? E mesmo esse empreendedor também não vai ser tudo isso, né? Não vai ser tão potente assim, porque ele também vai ter que submeter à lei. Será que esse homem, assim, essa ideia de homem que ela está chamando de energia, é o cara tão assim agressivo, tão invasivo, tão controlador, que ele não quer nem se submeter às leis com relação aos seus empregados, né? Tipo, ele votou, por exemplo, no bolsonarismo para tentar tirar as leis trabalhistas dos trabalhadores, para ele negociar como ele bem entender e pagar o que ele quer, e porque ele é foda e ele só faz o que ele quer. Será que tem a ver com isso? O patriarcado do salário é o seguinte: dentro desse sistema, as mulheres fazem um trabalho gratuito,
ou seja, elas cuidam, elas formam trabalhadores, têm eles aptos para o trabalho, fazendo um serviço gratuito, como se fosse da essência do feminino. Então, se não fosse esse trabalho gratuito que as mulheres fazem, né, como sendo da essência delas, não haveria acumulação de capital. Isso rende bilhões para o nosso sistema, esse trabalho feito de graça, né, considerado uma atividade da essência generosa das mulheres, né? Então, o patriarcado do salário é uma mulher que se submete ao empregado, que também é submisso, que também é hiperdisciplinado, né? Há uma lógica do salário, tá? Então, não é só esse garanhão incrível aqui que ela está falando, né? Que existe no nosso mundo organizado como ele é. Um monte de gente vai ser submisso. E muitas mulheres vão se submeter a homens que ganham salários baixíssimos, entende? Então, e não é porque a mulher vai começar a lavar louça e não deixar ele lavar louça que ele vai deixar de ser esse empregado assalariado, ganhando pouco, mas se sentindo macho alfa. Então, com relação a isso, olha só a notícia que eu vi essa semana também no Instagram, né? Olha aqui que linda essa notícia. Mulher processa o marido e ganha indenização milionária por 27 anos de serviço doméstico. Ela conseguiu provar que não trabalhava fora porque ele não deixava. Então, ela era obrigada a ficar exercendo a sua essência feminina gratuita dentro de casa. Ela conseguiu provar isso e conseguiu uma indenização por trabalhar. Então, gente, vamos acompanhar as evoluções benéficas do mundo para as mulheres. E cuidado com essas armadilhas. Imagina uma mulher, uma trabalhadora desesperada, um marido desempregado, ela está ali sobrecarregada, o cara está ficando mais em casa do que ela, então ele faz mais as atividades domésticas do que ela. Aí ela vê um vídeo desse e fala assim, pô, o cara não arruma emprego porque ele está lavando louça e limpando a casa. E sobrou para mim, que virei masculina, e ele virou feminino. Então, eu vou começar a lavar a louça quando eu chegar em casa, depois do trabalho. Esse vídeo induz alguém desesperada a acreditar nessa metafísica que é mentirosa, é errada, né? Não é assim. Então, esse vídeo que parece só engraçadinho, ele é muito perigoso. Ele pode destruir vidas, com uma esperança vã de recolocar as coisas no lugar, né? De as pessoas pararem de ser degeneradas e encontrarem seu lugar essencial de energia de gênero, o que é uma bobagem. É muito perigoso, esse discurso é muito perigoso. Vou colocar mais um pouquinho. Dar continuidade aí, ó, nesse relacionamento que você tem. Bastante dinheiro suficiente que daqui a pouco você vai contratar alguém, vai ter que Olha que... Então, aí eu falo assim, então se você começar a lavar a louça e limpar a casa e não deixar o cara lavar a louça, seu marido lavar a louça e limpar a casa, ela está dizendo, daqui a pouco ele vai estar ganhando muito dinheiro e você vai contratar outras mulheres para fazer isso para você. Mas, se os maridos dessas pessoas que ela contratou para fazer o serviço para ela também recuperar a energia masculina, também vão levar dinheiro para casa e também... Aí como é que vai ser? Não entendi. Primeiro não entendi. Você vai abrir mão da energia feminina, que é cuidar da vida doméstica, que é lavar a louça? Você vai abandonar isso para outras pessoas fazerem para você? Ou as outras pessoas vão deixar de fazer, você não vai ter quem contratar? Porque... Então, para quem é esse negócio? Porque ela está pressupondo que outras mulheres não vivem num mundo em que possam se submeter a essa pareia masculino e feminino que ela está pressupondo. Então, ela é uma ser humana especial. Aqui no Brasil tá cheio de gente especial, né? A classe média é muito especial. E a classe alta também se sentem especiais, né? Então ela tá falando assim pra essa turminha que ela acha que é especial. Ela está falando de mulheres que podem ser iguais a ela, que então vão ser essas mulheres cujos maridos não lavam a louça e não arrumam a casa, e com isso ganham muito dinheiro, e com isso contratam empregadas para ela, e nisso ela se diferencia dessas empregadas. Então, ela, que vão trabalhar muitas horas na casa dela, inclusive algumas vão dormir na casa dela e deixar os filhos em casa aos cuidados do marido, que vai lavar a louça e que vai limpar a casa. Mas isso não importa, porque ela não está considerando essas pessoas que ela vai empregar como pessoas iguais a ela, certo? É outro tipo de mulher. Então, não tem a essência que ela tem.
igualdade até a página 3, se chegar na página 3, né? É um tipo de discurso burro, mas que é muito perigoso. E nós ficamos, antes da ascensão do neofascismo, que é o bolsonarismo no Brasil, a gente ficou muito tempo não dando bola para esse tipo de discurso burro, mas perigosíssimo, perigosíssimo. Porque daqui a pouco, com isso, então, a gente está abrindo mão de votar, está abrindo mão de ter direito à propriedade, está abrindo mão de ter direito aos filhos em caso de separação, está abrindo mão de ser alfabetizada. Daqui a pouco a gente está abrindo mão de um monte de coisa que conquistamos com o movimento feminista nos últimos tempos. Então, eu digo há décadas já para as minhas alunas, olha, parece que a estabilidade das mulheres está dada, né? Os direitos estão dados, conquistados, enfim. Não, é um alerta constante e uma luta constante, porque a gente está vendo o aumento crescente de um discurso anti-mulher, que se a gente deixar isso passar batido, sem fazer escândalo na família, sem discutir, sem levar a sério isso entre as amizades, na família e no trabalho, corremos, sim, um sério risco de perder direitos mais básicos, inclusive de andar na rua sozinhas, durante o dia, sem estar acompanhada por um homem, por um filho, por um marido, por um pai, por um irmão. É sério que eu estou falando, me ouçam. E vamos partir, então, para o confronto, mesmo que seja um confronto simpático, não deixar passar esse tipo de estupidez. Não basta rir, tem que contra-argumentar. Para quê? Para que as pessoas que estejam vulneráveis, elas possam ouvir tanto o discurso dessa pessoa aqui, dessa mulher, quanto o nosso discurso. Para que essa mulher que está trabalhando com o marido desempregado em casa não se sinta culpada, ainda mais achando que o problema do marido dela é porque ele lava a louça, e que ela, ao exigir que ele limpe a casa, porque ela está trabalhando e ele está desempregado, que a culpa é dela, que ele não arruma emprego. Então, isso é gravíssimo, porque começa nesse tipo de confusão que essa gente vai criar e vai terminar com perdas. Pode terminar, não vai terminar, espero que não termine, mas é um risco de que isso culmine em perdas de direitos de cidadania básicos, tá bom, gente? Se vocês quiserem que eu comente, que eu reaja a outras falas e coisas que vocês encontrarem na internet, coloca aqui nos comentários para mim, põe o link do vídeo, ou da fala, ou do print, enfim, para eu poder também ter acesso, porque eu não estou o tempo todo vendo, né? Mas se vocês acharem, me mandem, que eu comento aqui. E se tiver algum assunto, alguma questão específica, por favor, coloquem aqui também, para alimentar essa playlist só sobre questões de viver como mulher neste mundo que a gente está vivendo. Mulheres trans também são muito bem-vindas, tá? Podem colocar suas questões aqui para a gente comentar. Para quem aqui nesse grupo é terapeuta, vai lá na Escola do Barraco, assinatura baratíssima mensal para ter acesso aos cursos gravados que tem lá. Tá aqui o endereço. E se quiser colaborar com o Pix, manda aí qualquer valor para o Pix, que está aí também, que ajuda a gente a fazer desse canal também uma fonte de recursos para que a gente se dedique ainda mais ao canal. Tá bom, gente? Uma boa noite ou bom dia, boa manhã para vocês. Tamo juntas.